Boa tarde a todas e a todos, bem-vindos a mais um webinar da Escola Virtual, neste caso concreto intitulado Manuais e outros recursos educativos digitais, experiências e perspectivas. Para mim, na qualidade de diretor do EduFor, foi uma honra aceitar o convite para moderar este webinar, não só porque considero o tema de primordial importância, mas também terei a oportunidade de estar com um ilustre painel de oradores. E começava já por aí, portanto, por apresentar quem vai estar connosco durante esta próxima hora. O Dr. José Vitor Pedroso, Diretor-Geral da Direção-Geral de Educação, também diretor do European Schoolnet, uma pessoa que tem estado ao longo do tempo ligada a variados e diferentes projetos de tecnologias que têm decorrido no nosso país. Tive o privilégio de o conhecer enquanto diretor da Malha Atlântica, portanto, de diretor do Centro de Competência da Malha Atlântica, já vai há algum tempo atrás, na verdade, e temos tido um percurso longo e passado por várias tecnologias e por vários projetos, não é? Mas também connosco o professor José Luís Ramos, da Universidade de Évora, uma pessoa que tem estado ligada às tecnologias, à investigação nessas áreas, esteve também ligado a um programa de certificação e avaliação de software educativo, o SOCAUSEF, mas também foi um dos responsáveis por o relatório que saiu de um projeto chamado Tablets no Ensino e Aprendizagem. Portanto, bem-vindo, professor, a este webinar. Temos ainda connosco o professor João Filipe Matos, da Universidade de Lisboa, tem estado muito ligado à formação à distância, a outras tecnologias. Também já nos cruzamos em vários webinars ligados a essas áreas do e-learning. Aqui hoje, mais numa perspectiva que tem sido desde 86, tem trabalhado como Ministério da Educação em vários projetos, nomeadamente do Minerva, alguns não se lembram, no Plano Diagnóstico de Educação e, recentemente, no Plano Transição Digital para a Educação, que tem sido um dos elementos de trabalho com o Ministério. E, professor José Lagarto, da Universidade Católica Portuguesa, também uma outra pessoa que tem estado ligada à investigação e à avaliação de vários projetos de tecnologias, nomeadamente de um projeto que decorreu no Alentejo há uns anos atrás, um projeto sobre manuais escolares digitais e, portanto, recordo-me do relatório que aí foi produzido. Bem-vindos a este webinar. Antes de conversarmos um pouco, pedem-me que faça uma introdução ao tema. Eu pensei em fazer a introdução ao tema mais numa perspectiva quase, digamos, cronológica, para percebermos, no fundo, as experiências onde elas vêm e para onde é que vamos. E sabemos que tem decorrido no nosso país vários projetos, várias experiências com esta questão dos dispositivos móveis, também recentemente, com a questão dos cursos educativos digitais. E a minha memória recordou-me que em 2010, 2011, este ano ativo, no EduFor, fizemos um pequeno projeto financiado pela Gulbenkian sobre leituras digitais nos tablets das bibliotecas, a perceber se conseguíamos incentivar as leituras. Passaram já 10 anos, não é verdade, em relação a esse projeto. Entre 2013 e 2016, tivemos um projeto chamado Manuais Escolares Digitais, portanto, que decorreu em Cuba, numa escola de Cuba, e que durante 3 anos a ideia era, digamos, substituir o manual em papel por um manual digital, portanto, foi um também dos projetos, digamos, de bandeira. Entre 14 e 16 tivemos o projeto Tablets no Ensino e na Aprendizagem, que foi uma iniciativa da Fundação Carlos Gulbenkian, e também se produzia algum conhecimento dessa área. Estou a falar em 3, podemos falar em outros projetos, a nível nacional. A nível internacional, portanto, a European Schoolnet, entre 2013 e 2015, colocou, portanto, uma pilotagem pan-europeia chamada Creative Classroom Lab. Portanto, era um projeto que envolveu 9 países e 45 turmas. Portanto, Portugal foi um dos países que participou, com algumas das escolas. Portanto, há aqui um panorama nacional e um panorama internacional de várias experiências que ao longo do tempo têm decorrido dentro desta temática. E como eu disse, já ao longo dos anos. Se saltarmos para o dia de hoje, para os tempos atuais, podia fazer referência a 2 projetos que estão... Um deles é projeto, o outro penso que é mais do que projeto. Projeto piloto de desmaterialização dos manuais escolares, que envolve, portanto, 9 escolas, neste momento penso eu, que se não me falha a memória, e que foi colocado no terreno neste ano ativo por Ministério da Educação. Já decorreram 2 webinars também aqui sobre essa temática, e um outro projeto, não chamo de projeto, porque chamo uma massificação, que está a acontecer na região autónoma da Madeira, onde 244 turmas estão a usar, portanto, recursos educativos digitais. Isso há pouco falávamos que em contexto europeu 45 turmas era um grande projeto, estamos a falar aqui, portanto, 4.700 alunos,
quase 250 turmas e que envolve todo o 5º e 6º ano e alguns turmas do 7º ano e será no próximo ano envolver o 7º ano. Está aqui um panorama nacional, um panorama internacional, que nos faz perceber que o interesse que este tema tem na procura de encontrar soluções para aquilo que melhor se faz, para aquilo que melhor podemos fazer para o ensino com os nossos alunos. Obviamente, tudo isto, para ir para o terreno, não basta ser legislado, porque se fosse só legislado, há uma nota, que é interessante, em agosto de 2017, a Assembleia da República aprova uma lei, que é a primeira alteração à lei da certificação e das escolhas de manuais escolares, para apenas acrescentar uma linha, e essa linha dizia: fomento, desenvolvimento e generalização da desmaterialização dos diversos recursos educativos. Ou seja, se fosse só legislar e a coisa acontecia, temos aqui uma lei da Assembleia da República que nos traz aqui acima da mesa, temos de tornar o digital nas nossas escolas, tornar os recursos educativos digitais mais presentes. 2017 passou algum tempo em relação a isso. E, portanto, não basta legislar, por isso é preciso perceber como é que estas coisas funcionam. E termino esta minha intervenção só colocando em cima da mesa 2 pressupostos. Um deles é que não valeria a pena falarmos do que vamos falar, ou falar do que estamos a falar, se não tivéssemos os nossos alunos, os nossos professores com equipamentos. Sejam eles fixos, sejam eles móveis, seja ele um tablet, seja ele um telemóvel, seja ele um computador portátil. E isso está a acontecer neste momento. Nós sabemos que o plano de transição digital está a colocar na mão dos alunos, na mão dos professores das nossas escolas, portanto, um dispositivo com ligação à internet, neste caso concreto, um computador portátil. Naturalmente, ainda não chegaram todos, gostaríamos que isso tivesse acontecido, mas pelas últimas informações que nós sabemos, até o final do ano estará resolvido. Portanto, a questão de ter um dispositivo para trabalhar com os recursos educativos digitais, como, por exemplo, os manuais digitais, está a acontecer. Portanto, é uma realidade que está a acontecer. Outra realidade que penso que irá acontecer, e vamos partir desse pressuposto, é a questão da rede de internet nas nossas escolas. Falarmos sobre isto, estamos aqui a falar sobre a desmaterialização e não termos uma rede que permita ter uma turma, portanto, ligada ao mesmo tempo, e quando falo uma, não estou a falar, portanto, em várias, não é? Não vale a pena. E se olharmos para o que está escrito no plano da escola digital, está previsto, de facto, o reforço, o melhoramento da internet nas nossas escolas. Se olharmos o que está escrito no plano de recuperação e resiliência, está lá escrito também isso que vai acontecer nas nossas escolas, a melhoria da rede da internet, no sentido de podermos trabalhar com estes recursos. Portanto, não aconteceu, vai acontecer. E estes 2 pressupostos, eu penso que são importantes, nós temos aqui presentes para a discussão que nós vamos ter. Experiências, perspectivas. Eu ia passar uma primeira, digamos, volta por vós para falarmos em experiências. Ia começar com o Dr. José Vitor Pedroso. Em 2019, a DGE lança, portanto, uma campanha chamada Mochila Web. Portanto, essa campanha tem muito a ver com o peso das mochilas, mas existe lá já um tópico que recorda que já existem licenças digitais para alguns dos manuais. E, no fundo, penso eu, já era a primeira pedra de toque, lembrando, portanto, à comunidade escolar, desde professores, escolas, pais e alunos, que licenças digitais dos manuais existem. E, agora, recentemente, o projeto piloto da desmaterialização dos manuais escolares. O que eu perguntava é, há uma relação entre o que estava já em linha da campanha Mochila Levo e qual é a importância do que está a acontecer com este piloto agora para, no fundo, irmos a este desígnio, cada vez mais usarmos recursos nas nossas escolas e, quando se fala em manual digital, obviamente não é um manual em PDF, portanto é um recurso interativo. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar neste webinar, cumprimentar os meus colegas de ecrã, neste caso não é de mesa, os meus colegas de ecrã, e respondendo diretamente, essa resenha cronológica foi exaustiva e mostra que na maioria desses projetos, salvo este que está a acontecer na Madeira, que estamos a acompanhar à distância, chamemos assim, mas relativamente aos outros projetos temos tido sempre na Direção-Geral de Educação um acompanhamento, um conhecimento de todos esses projetos e a possibilidade de percebermos as vantagens, as dificuldades de aplicação
destes pilotos de manuais digitais, resumindo assim, porque me parece, e isso podemos falar mais tarde, que me parece quando se fala de pilotos de manuais digitais é muito mais que os manuais digitais. Aqui o que está em cima da mesa não é apenas a utilização dos manuais digitais. É também, mas não é só, é muito mais do que isso. Mas estava respondendo diretamente à pergunta. Nós temos neste momento uma resolução do Conselho de Ministros, a mesma que define o Plano de Transição Digital para a Educação, que define como uma das áreas de investimento, também de investimento, mas de trabalho, a questão dos recursos educativos, especificando ela própria a questão dos manuais digitais e de outros recursos de qualidade, como vem referido, mas o objetivo é esse. Portanto, temos em cima da mesa um objetivo que é que todos os alunos e professores possam utilizar manuais digitais. Aliás, quando foi feita a referência à Assembleia da República, nós temos várias, mais do que uma, eu não sei, mas 3 ou mais recomendações da Assembleia da República sobre o peso das mochilas. Penso que todos temos ciclicamente acompanhado essas recomendações e essa queixa, chamemos assim, das famílias, da população relativamente ao peso das mochilas e ao problema das costas das nossas crianças. Portanto, não apenas por razões educativas, também por razões físicas, médicas, há consciência desta necessidade de alterar a quantidade de livros e de cadernos de exercícios e de cadernos diários, etc., que as crianças levam diariamente para a escola. Relativamente ao piloto, a partir do momento que saiu essa resolução do Conselho de Ministros, penso que foi em abril, começámos a preparar, de facto, mais um piloto, relativamente à utilização de manuais digitais, sobretudo para podermos preparar essa generalização, que é o que está em cima da mesa, é a generalização a todas as escolas. Claro que para isso, como muito bem aqui foi referido, há necessidade básica, que é todos os alunos e professores têm que ter equipamento que permita, que tenha qualidade e capacidade para correr não só os manuais, mas também aceder a todos os outros recursos e ferramentas de comunicação, etc., necessários à utilização de recursos educativos digitais e depois também a questão da ligação à internet nas nossas escolas. E é isso que tem estado a ser feito. Como foi referido, temos neste momento 9 agrupamentos de escolas, não 9 escolas, 9 agrupamentos de escolas, cerca de 220 professores, cerca de 1.100, 1.200 alunos a participar nesse projeto piloto. As escolas, ao participarem, garantem que conseguem, e as escolas, quando participam, é preciso especificar isso, não participam em nenhuma destas 9, participam com todas as turmas e com todos os anos de escolaridade, apenas com aquelas turmas que consideram em que a escola consiga assegurar esse básico que é os equipamentos e a conectividade, e é assim que neste momento temos alunos desde o 3º ano ao 10º ano, portanto desde o primeiro ciclo ao secundário, e respectivos professores a realizar esse piloto que, na minha perspectiva, tem servido, por um lado, para aprendermos muito, para a escola aprender muito, para haver este trabalho evolutivo, chamemos assim, e também para detectarmos quais são as dificuldades, quais das estratégias que foram adotadas que têm resultado e, neste momento, destas 9 escolas, todas elas pretendem para o ano continuar e alargar a mais turmas e mais alunos e mais professores a experiência que iniciaram este ano. Penso que o caminho é este, agora
é um caminho, e lembrando-me aqui do meu amigo José Luís Ramos, de um caminho das pedras. É preciso ir caminhando e aprendendo e evoluindo, e eu penso que conseguiremos fazer esse percurso. Obrigado, José Luís Pedroso, pela sua intervenção e nos colocar a par do que está, portanto, ou recordar do que está a acontecer. E o professor José Luís Ramos, portanto, novamente, boa tarde, esteve ligado a um programa há anos atrás de, portanto, certificação e avaliação do software educativo, mas também foi responsável por, portanto, digamos, o relatório de avaliação do projeto Tablets no ensino e aprendizagem. O que é que nos pode, em breves minutos, não é? No fundo, nós temos aqui 3 a 5 minutos para cada intervenção, nos dizer sobre a aprendizagem, portanto, deste projeto, já o projeto TIA, já muito interessante o nome, tive a oportunidade de assistir a várias intervenções. O que é que nos pode aqui, digamos, deixar sobre experiência deste projeto? Bem, em primeiro lugar quero agradecer o convite também, que me foi dirigido, e cumprimentar os meus colegas de ecrã, como diz o José Vítor. Um abraço muito especial às pessoas que estão aqui, que já há muitos anos que trabalhamos juntos e aprendemos juntos, e é sempre um prazer estar com eles. Sobre a minha experiência de redes, de criação de redes, também já vai um bocadinho longa, digamos assim. Eu recordo-me de produzir, por exemplo, em CD-ROM, em suporte CD-ROM, o Bartolomeu Dias, a aventura de Bartolomeu Dias, a Enciclopédia de História de Portugal, uma série de coisas que ao longo dos anos fui desenvolvendo e fui também acompanhando a sua implementação nas escolas, no terreno e na aprendizagem dos alunos, com alguma investigação também realizada. Essa experiência tem sido muito valiosa, porque eu também gostava de referir isto. Eu sou um privilegiado porque faço parte de uma rede de pessoas que ao longo já de algumas décadas, desde o projeto Minerva, tínhamos que falar no projeto Minerva, do Minerva, do Nónio, dos CCTICs, portanto, há uma comunidade, há uma rede de pessoas, um pouco por universidades, escolas, que trabalhamos já há tantos anos e temos esse privilégio. Eu acho que é um privilégio poder colaborar e poder aprender com todos e dar também o meu contributo para essa rede. Evidentemente que a questão da colaboração é uma ideia-chave na questão dos redes, dos recursos digitais, e para mim digamos, são os elementos mais relevantes da minha experiência anterior. Esse último trabalho não tem que ver necessariamente com a questão da criação ou da produção de recursos, tem mais a ver com o uso e com a investigação sobre o uso dos recursos digitais, e em particular dos manuais escolares, que resulta de 2 anos de investigação aqui também numa escola de Lisboa, com o José Moura Carvalho e com mais algumas colegas. E eu penso que esse trabalho mostra bem a complexidade, digamos, daquilo que nós temos pela frente quando falamos em tablets no ensino e na aprendizagem, ou quando falamos na utilização de recursos educativos digitais. São expressões que abrangem uma grande diversidade de situações. Eu estava a ouvir o José Vítor sobre o peso das mochilas e estava-me a lembrar dos alertas dos oftalmologistas para os problemas da visão com o tempo de ecrã das crianças, não é? Portanto, vamos deixar de ter problemas nas costas e vamos a passar a ter problemas nos olhos. E, portanto, se não houver, e esse é o meu ponto, se não houver um equilíbrio das coisas, né? Se não houver um sentido de oportunidade e de escolha ponderada, digamos, daquilo que os alunos e as famílias e as escolas devem usar, e se pusermos todas as coisas no mesmo saco, como é que é? Todos os ovos no mesmo cesto, as coisas podem não correr assim tão bem. E o caso dos manuais escolares é um exemplo daquilo que nós encontramos. Nós encontramos alunos que se davam muito bem com os manuais escolares.
encontramos alunos que não se davam nada bem com os manuais escolares em formato digital. Encontramos outros que nem sequer queriam o tablet. Portanto, e estamos a falar só numa escola com 2 turmas, não é? E, portanto, nós encontramos sempre diferentes situações, diferentes circunstâncias, diferentes características, diferentes perfis, diferentes condições, e por isso as soluções, a meu ver, têm que ser suficientemente ponderadas e flexíveis para que as coisas possam ter algum sentido, a meu ver. E os manuais escolares e toda esta questão da digitalização dos materiais, ela certamente terá que acontecer, mas insisto neste ponto, não podemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. Temos que continuar a olhar para outras dimensões da escola, para outras dimensões da aprendizagem e para as condições que as pessoas têm para poderem aprender da melhor maneira. Obrigado. Ponderação, a palavra-chave, de facto, não é? De qualquer sucesso. É? O professor João Filipe de Matos, um homem que esteve, como muitos de vós, mas eu lembrei-me deste ponto, para o Minerva, para o PTE e agora na transição digital, deixando já uma nota que sou grande apologista e acredito muito no desenho que está aqui no plano de transição digital, mas o que é que precisamos para este plano ser um plano de sucesso, na sua opinião, visto que vem do sucesso do Minerva e passou para o PTE? O que é que precisamos que aconteça, o que é que precisamos nós de fazer, não é, para que este plano seja um plano efetivo para mudar, no fundo, para fomentar o digital nas nossas escolas? Muito obrigado. Eu quero, naturalmente, cumprimentar os meus colegas de ecrã e agradecer o convite para estar aqui convosco a partilhar algumas ideias e, seguindo estritamente as orientações do José Miguel Sousa, 5 ideias, ou melhor, 4 ideias e um comentário final nestes 5 minutos. A primeira ideia, o plano de ação, vou designá-lo só assim, o plano de ação para a transformação digital na educação. O chamado plano de ação, ele é oportuno e é um campo de oportunidades. E não apenas pela sua necessidade, que se sente, a ideia de diminuir obstáculos que os professores vivem, os cidadãos vivem, e, portanto, a inclusão de uma lógica de digitalização na área da educação que acompanha um plano mais vasto de digitalização em muitas outras áreas, ele é absolutamente oportuno. Mas eu quero tomar a palavra oportuno e focar a questão do se tratar também de abrir um campo de oportunidades. Uma delas é o meu segundo ponto, tem que ver com a questão da inovação pedagógica, e aqui eu estou a entender a inovação pedagógica sempre como criação de valor pedagógico. A transição digital é um campo de oportunidade para a inovação pedagógica, e esta questão da inovação pedagógica não é uma questão técnica naquele sentido, que é evidente que é fundamental termos recursos, nomeadamente recursos materiais, elementos técnicos para trabalhar, mas não é uma questão técnica, é uma questão social, é uma questão política e deve ser encarada como tal. E ao pensar no plano de transição digital na área da educação como oportunidade para a inovação pedagógica, aqui é importantíssimo que se traga na área da inovação a componente da investigação. Isto é, não é suficiente apenas trazer um conjunto de ações, tomando o nome do plano, mas é preciso investigá-las e é preciso fazer exatamente o que se faz noutras áreas sociais em que se baseia decisões na investigação. Aqui também é preciso que essa componente esteja presente. E esteja presente para que um plano de transição digital inclua e promova essa questão da inovação. Uma terceira ideia é, pegando novamente no nome do plano, o sentido transformador que ele tem que ter. Isto é, a ideia de que não basta uma intenção transformadora, é preciso que essa ideia da transformação seja encarada com seriedade. E quando digo seriedade, é no sentido da responsabilidade, ou seja,
que haja intenção, de facto, de transformar. E, novamente, é uma oportunidade que se coloca, mas ela tem que ser assumida de uma forma séria, tenho que utilizar de novo a palavra, isto é, monitorizada, no sentido em que eu tenho que ter a percepção que estou ao atuar neste plano, eu estou a atuar num sentido transformador, não num sentido de rever aquilo que não está, de incluir mais esta e mais aquela inovação, tem que ter um sentido transformador e, portanto, isso implica ter uma visão para onde é que eu quero ir, onde é que eu quero que o sistema educativo ou que a escola esteja, não é? Portanto, o sentido transformador tem necessariamente um telos, não é? Um telos no sentido de uma visão teleológica, não é? Onde é que eu quero chegar com este sentido transformador? O quarto ponto, ou quarta ideia, é o reconhecimento de que o agente, novamente usando a terminologia do plano de ação, o agente fundamental do plano é o professor. E o professor, o educador. Também será o professor, o formador de professores, mas agora quero me referir mais ao professor e ao educador. E sendo o elemento fundamental, é importante que este plano, na sua execução, promova a apropriação desse mesmo plano pelos professores e pelas escolas. Eu acho que essa apropriação, isto é, eu sentir como meu, eu como professor na minha escola, sentir como meu este plano, esta transição que se coloca, é um elemento que poderá fazer a diferença quando nós falarmos daí a 2 ou 3 ou 4 anos neste plano de ação que agora está aqui neste grande arranque. E para finalizar, eu não sou um saudosista, aliás, acho que não sou um saudosista de nada, mas não sou um saudosista do projeto Minerva, no sentido em que reconheço que foi um projeto excepcional, mas foi um projeto na sua época, né? E nós estamos numa época completamente diferente, e este tipo de recurso ao passado para nós, obviamente, aprendermos para aquilo que queremos fazer agora, é importante, mas é importante também marcar as devidas distâncias. Posta a questão assim, e falo nele porque o José Miguel falou no projeto Minerva, quero acrescentar para mim o ponto fundamental, que é a grande questão que se aprendeu com o projeto Minerva, para mim, foi ter sido um projeto que foi apropriado pelos professores e pelas escolas. Era um projeto portanto, com uma gênese inovadora para a altura, mas teve uma apropriação imensa, enorme, pelas escolas e pelos professores. Eu acho que aí o projeto Minerva serve-nos de lição para esta implementação agora deste plano de ação. Obrigado. No fundo aqui o fator humano está novamente em cima da mesa e da relação humana, de facto. A professora José Lagarto, boa tarde, não é? Portanto, um homem que está também para estas andanças, não é? Estive envolvido, portanto, uns anos atrás, num projeto sobre manuais escolares eletrónicos, tinha um nome muito interessante, Manuel, e, portanto, pensou na designação, acho interessante, e houve um relatório, digamos, de conclusões deste projeto. O que é que nos pode, no fundo, trazer aqui, se era um projeto que pretendia desmaterializar os manuais escolares? Penso que na altura era mais sobre o manual, hoje estamos a falar e já percebemos que, portanto, há outros recursos que têm de estar juntos com esta questão. Que recomendações nos pode, no fundo, daí tirar, que possa partilhar connosco, né, nesta passagem pelas experiências, não é, que era a primeira parte deste nosso webinar? Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado à Porta Editora pelo convite, para poder estar aqui a partilhar com os colegas todos que estarão presentes a ouvir-nos. Cumprimento especial aos colegas deste ecrã digital, já que não pode ser uma mesa mesmo daquelas de madeira, que seja uma mesa virtual. Cumprimentar os colegas também que estarão a ouvir-nos também do outro lado. De facto, tive a oportunidade de acompanhar 2 grandes projetos de implementação de tecnologias digitais na sala de aula. O Manel, muito alentejante, porque não só por ser em Cuba, mas por ser desenvolvido pela Digesta Alentejo, que substituiu os manuais escolares numa turma de 7º ano pelos manuais, particularmente da Porta Editora, da Escola Virtual,
E posso dizer que das 10 linhas de recomendações que nós tirámos no final, num pequeno grande relatório que fizemos, eu diria que elas hoje não são muito diferentes se tivéssemos de as aplicar no âmbito até do projeto piloto dos manuais digitais. De alguma forma, algumas diferenças. Eu diria que a primeira constatação é que a preocupação sobre as tecnologias tem de ser uma preocupação constante. Ou seja, sem bons equipamentos e sem os equipamentos adequados, o esforço que os professores e os alunos e os encarregados de educação vão fazer podem ser gorados. E ao frustrarmos estas expectativas, podemos estar aqui a cair num problema complicado de voltar para trás. O mesmo se diz em termos da tecnologia do acesso à internet. Portanto, temos de garantir estas duas grandes dimensões tecnológicas para que os projetos possam ter sucesso. É evidente que nós, o que escutámos desde 2013 até agora, os nossos alunos é um pouco variável, mas em média eles não gostam do digital. Desculpem dizer isto desta forma, mas a maioria dos nossos alunos ainda não gostam do papel. Isto pode ter várias razões. Descobrimos há relativamente pouco tempo que os miúdos mais pequenos gostam mais do digital do que os maiores. Os miúdos do 9º ano são um bocado avessos, mas os do 5º e do 7º, 5º, 6º e 7º gostam relativamente mais. E a ideia que eu tenho é que nós temos a percepção de que eles não têm melhores classificações escolares. E, na verdade, as experiências em que estive envolvido, os alunos não tiveram melhores classificações escolares. Não tiveram piores. Tanto fazia ter manuais digitais como não. Agora, uma das coisas que foi consensual é que os alunos aprendiam bastante mais. Aprendiam aquelas coisas que não são classificadas pelos professores normalmente e que são competências que são essenciais para viver no século XXI. Portanto, essa era uma das questões que também tirámos como resultados e conclusões desse projeto. Outra das questões que entendemos que são muito importantes é que os pais têm que ser envolvidos no processo do início. Alguns casos os pais não têm competências digitais suficientes e hoje em dia já encontramos agrupamentos, particularmente do projeto piloto, dos manuais digitais, que fazem e promovem a formação dos encarregados de educação. E isso é ótimo para que haja uma ligação da escola ou do agrupamento à família e à comunidade educativa. Uma outra questão que sobrelevou e que me tem preocupado é os alunos em si, independentemente agora da idade, têm uma falta de competências digitais muito grande. Isto pode estar associado, não temos a certeza, por exemplo, às estratégias definidas para as aulas de TIC. É preciso, nestes projetos, envolver os colegas do 550, de TIC, de forma a que haja uma cooperação íntima entre os projetos de tecnologias digitais e a própria disciplina de TIC, de forma a que, de uma forma complementar, se potenciem as competências digitais dos alunos. Obviamente, isto quer dizer também que a outra grande dimensão que nós que extraímos como conclusão é que os docentes devem ser um objeto de formação. E é um objeto de formação não só inicial e dentro daquilo que é as plataformas das editoras, também é importante perceber qual é o mecanismo de funcionamento dos manuais digitais, que gostaríamos muito que fossem multimédia, interativos e que pudessem ser escritos e reescritos, etc. Alguns disso não acontece e é pena, mas os professores devem, para além dessa formação no instrumental do manual digital, devem ter e aprofundar cada vez mais a formação em aplicações digitais que propiciem a construção de contextos de aprendizagem diferentes. E o digital propicia isso, mudar de paradigmas de ensino, deixar de ser muito instrutivista e passar a ter outras estratégias que possibilitem ecologias de aprendizagem mais motivadoras e significativamente mais enriquecedoras para os alunos. E para já, penso que é tudo. Obrigado. Eu, de facto, quando falamos nas experiências, ou quando vamos um pouco ao passado, vemos que há aqui muito conhecimento que já foi produzido sobre esta matéria, não é?
e eu acho que todos nós temos de olhar do que foi feito, não é? Com ou sem saudosismo, mas olhar para percebermos os caminhos que vamos trilhar, não é? E vós têm estado envolvidos em vários projetos e têm produzido vários conhecimentos nesta temática, nestas matérias. E eu acho que o caminho que estamos a fazer em Portugal, portanto, que já é longo, mas é um caminho de conhecer, de experimentar, para, no fundo, podermos agora passar a passos seguintes. Não é? Não quero fazer aqui um resumo das vossas intervenções, até que elas são tão ricas e tão perfeitas, não é? Que dispensam esse resumo, mas aqui uma quantidade de fatores tem de se encaixar, não é? A palavra rede, e a gente, rede fala sempre das redes de internet, é uma questão básica que acaba de iniciar, mas a rede humana, a rede da partilha do conhecimento, a própria rede dos professores para trabalhar na formação, nestas temáticas, nas suas escolas, é fundamental. Então passaria agora às perspectivas de fundo, o que é que nós podemos perspectivar, digamos, para o futuro, e o futuro, quando eu digo o futuro, digo próximo ano ativo, pensamos assim, em relação a estas temáticas. E o Dr. João Vitor Pedroso, e porque estamos a falar aqui de um projeto piloto, não é? Este projeto piloto está previsto ser alargado, já percebi que na próprias escolas, nos próprios agrupamentos onde está a ser implementado, poderá continuar com outras turmas, e não entrar em novos agrupamentos, já se sabe neste momento se sim, ou será um alargamento maior. Também há uma questão que a proposta dos recursos digitais, portanto, no plano de transição digital para a educação fala, o acesso a recursos digitais de qualidade. O que é que se prevê no futuro? Porque houve anos atrás já havia um portal das escolas que até os professores produziam recursos, isso na altura levantou-se várias questões. Os recursos que se prevê são aqueles que estão neste momento a ser usados no projeto piloto, que são os recursos das editoras, ou está previsto algum outro tipo de recursos? No fundo, era que perspectiva temos da tutela em relação a esta matéria? Está sem som. Tem um microfone. Peço desculpa. Relativamente ao projeto piloto, como eu referi, pretende-se, ou as escolas pretendem, nós vamos dar resposta positiva, um alargamento a mais turmas, portanto que as atuais turmas envolvidas continuem no próximo ano e que seja aumentado o número de anos de escolaridade e de turmas nestas escolas. Portanto, haja um aumento nestas 9 escolas, nestes 9 agrupamentos, haja um aumento de professores envolvidos, etc. Relativamente, nós temos uma limitação, como eu referi, que é, e que foi aqui também referida por outros oradores, que é, nomeadamente agora, o professor José Lagarto, que é fundamental que haja as condições mínimas físicas para que esse alargamento possa ser feito. E neste momento até nós, no presente momento, não podemos assegurar que todos os alunos e todos os professores têm equipamento. Portanto, enquanto isso não acontecer, a adesão tem a ver com um passo por parte das escolas de se quererem candidatar-se, assim podemos dizer, e assegurar, nestas 9 escolas, em muitos casos, em colaboração com as autarquias, que as turmas que vão aderir ao projeto têm esse equipamento e esse acesso à internet facilitado, chamemos assim. E, portanto, é essa a condição. Neste momento, o que estamos a fazer é isso, continuar com o projeto com as escolas do ano passado e já temos algumas candidaturas de alguns agrupamentos que pretendem aderir ao projeto e é isso que estamos a fazer, a analisar, a trabalhar com as escolas na preparação já do piloto do próximo ano, ou da continuidade do piloto do próximo ano. Eu gostaria, eu já irei responder à segunda parte da questão, mas gostaria de referir aqui a questão que me parece que é fundamental, que é, além do que já foi dito, que é a questão da utilização de equipamento, manuais, acesso a conteúdos, acesso à internet, é sobretudo uma questão pedagógica. Não é, apesar de termos uma base, como referiu o professor José Lagarde, que é no mínimo temos de ter equipamento e ligação, a seguir o que tem a ver com metodologias, com ensino e com aprendizagem. E sobretudo, centrarmos nos alunos. O objetivo destes projetos é que promovam, além da inovação já referida pelo professor João Filipe Matos, melhores aprendizagens por parte dos alunos e, sobretudo,
continuarmos a preocupar com a melhoria do sucesso, a qualidade do sucesso e com a inclusão de todos os alunos. As tecnologias também servem para isso, para poder haver um ensino mais personalizado, para haver ritmos de aprendizagem diferentes, aprendizagens que têm a ver com as formas de aprender de cada um dos alunos, que já está provado que não é igual para todos, e portanto há aqui muito trabalho, e quando falamos em piloto de manuais digitais, estamos a falar de o que normalmente é conhecido por experiências one-to-one, isto é, um aluno por computador. E a esse nível não temos, e foram aqui referidos vários projetos pilotos, mas muitos deles pequenos projetos pilotos, com pouco número de alunos, e não temos em Portugal, e eu diria no mundo, grandes exemplos de este tipo de utilização do digital, que é um computador para todos os alunos, e o aluno chega à aula, o professor chega à aula e tem à sua frente 25, 30 alunos com um computador. E, portanto, isto é novidade, chamemos assim. Há experiências pontuais, mas não há uma longa experiência, apesar de nós podermos dizer que há determinado país que já utiliza este tipo de metodologia. Há aqui outra questão que também é fundamental, que tem a ver com, e aqui foi falado na ponderação. Penso que foi o professor João Filipe Matos que falou que era preciso... não, foi o professor José Luís Ramos que falou da ponderação. Eu diria que é preciso que não haja deslumbramento, que é outro defeito, que é, de repente, temos equipamentos e o aluno chega à aula, abre o computador, está ali 50 minutos com o computador ligado e depois, no fim, sai e desliga o computador, e aquilo deixou de ser uma aula em que os alunos convivem, trabalham em equipa, etc., para estarem todos à frente do ecrã. Portanto, temos que chegar a este equilíbrio, e isso, como eu disse há pouco, é um caminho, de quando há mais-valia na utilização do computador, utiliza-se o computador, quando há outras metodologias mais apropriadas, não usar o computador e usar as outras metodologias, o papel, a caneta, o lápis, o trabalho em grupo, todos sentados à volta da mesa a discutir determinados assuntos, e não vamos ligar o computador para estar a discutir através do computador, não faz sentido, não é? Eu costumo citar muito isto, eu lembro e portanto se calhar já me ouviram a dizer isto, eu lembro de há bastantes anos, 10 anos, sei lá, ter ido a uma escola modelo na Finlândia e íamos ver a Finlândia e os seus equipamentos informáticos. E chegámos, era uma escola secundária, e chegámos à escola e bem olhávamos para dentro das salas e não víamos computadores. E estávamos os portugueses desesperados porque não viam os seus colegas professores, os alunos a usar computadores. E perguntámos, então, e não usam computadores? Eles disseram, nós temos tão pouco tempo juntos com os alunos que quando estamos juntos estamos aqui a conversar e a trabalhar de outra forma. O computador fica para ser utilizado, entre aspas, fora da sala de aula. Portanto, há aqui que ir trabalhando, ir investigando, e temos aqui notáveis investigadores da nossa academia, e percebendo, e com certeza que irá haver variação de acordo com as áreas disciplinares, com os anos de escolaridade, etc. E, portanto, há aqui a necessidade também a esse nível pedagógico, e eu acho que é aqui que temos que centrar, não só não ficar deslumbrados e, sobretudo, ir explorando as mais-valias. E as mais-valias têm muito a ver com a possibilidade do ensino híbrido, isto é, de utilizar o equipamento fora da sala de aula, do aluno poder ter recurso ter acesso a recursos de qualidade, como é referido, isto é, há uma diversidade de recursos, há competência de selecionar recursos, ver quais são os recursos, porque isso é uma competência, como dizia o professor José Lagarto, há determinado tipo de competências que é fundamental para um cidadão do século XXI, que não são avaliados
nos testes, chamemos assim, e que o aluno e que a escola tem que trabalhar com os seus alunos, não é? Nós temos um perfil em que isso é dito. Portanto, é para aí que temos que caminhar, não é? Mas é um percurso que, se fizermos todos em rede, isto é, como referiu aqui o professor José Luís Ramos, esta necessidade de trabalhar em rede, de colaboração entre os professores da mesma turma, a formação que vai ao encontro dessas necessidades. E foi aqui dito pelo professor José Lagarde, é muito verdade. Nós preocupamos-nos muito com a proficiência digital dos professores, mas partimos do princípio que os alunos já têm essas competências e não têm, de facto, e os pais e as famílias, etc. E, portanto, há aqui um vasto campo de trabalho para que qualquer projeto tenha sucesso, mas neste em particular. Obrigado. E a pegar na sua palavra do deslumbramento para passar à intervenção seguinte, e porque, no fundo, o fundamental nisto não é a tecnologia, é o que se faz com a tecnologia na sala de aula, no fundo é a relação pedagógica. E o deslumbramento, tem aparecido aí muitos deslumbramentos, nomeadamente em alguns municípios, algumas plantas municipais, porque é muito fácil nós fazermos uma compra de equipamentos, tirar uma fotografia, não é verdade, e depois o que é que se fazem com eles é outra questão. Professor José Luís Ramos, se tivéssemos uma comunidade intermunicipal que, de facto, quisesse também fazer essa tal fotografia na compra dos equipamentos, o que é que podia aconselhar, não é, para fazer neste momento, não ser só a tal fotografia, não é verdade, que fica bem, muito bem, não temos contra ela, mas que deixasse algo de mais maduro dentro da nossa sala de aula? Tenho. A questão que me coloca, se eu interpreto bem, tem a ver com a questão da generalização, não é? Até que ponto é que se pode, pelo que eu percebi das instruções, até que ponto é que se podem generalizar os recursos educativos digitais? Sem ser só o deslumbramento, ou seja, que seja mesmo uma generalização efetiva, não é verdade, com prática. Sim. Eu tinha aqui 2 ou 3 ideias. A primeira, eu talvez, para completar o que tinha dito no início, eu acho que as coisas mudaram muito nos últimos anos. Os recursos educativos digitais mudaram profundamente, e em particular a questão dos manuais escolares. Eu recordo-me dos manuais escolares digitais, eram em CD-ROM, e eram para uma utilização individual. Era um pouco mais do que PDFs ou páginas, enfim, pouco interativas, e hoje nós estamos a falar de plataformas inteligentes, multimédia, em que, com recurso à inteligência artificial, aos dados, e portanto com uma quantidade enorme de informação, que pode ser uma informação muito útil para os professores poderem ter, digamos, a oportunidade e a informação suficiente para que possam ajustar as suas estratégias, fazer observações mais apuradas sobre cada um dos indivíduos e cada uma das suas diferenças na utilização dos recursos. Portanto, isso é uma vantagem muito grande que hoje nós temos quando falamos em plataformas e em manuais digitais baseados na web. Portanto, esse é um ponto. O segundo ponto é a questão da generalização. O que acho que deve ser generalizado é aquilo que os colegas também já reforçaram. Generalizar é o acesso aos equipamentos, o acesso aos recursos, o acesso à formação, e isso é que tem que ser generalizado. E, de certa forma, corresponde a uma condição para que haja equidade, digamos, nas soluções encontradas. O resto é o trabalho do professor. E também já o colega João Filipe Matos chamou a atenção para isso. Portanto, o professor é o arquiteto da sua estratégia, não é? E é ele que a vai construir, porque ele está no seu contexto, ele é que faz as suas opções, toma as suas decisões sobre que recursos utilizar, quando e com que oportunidade o terá que fazer, não é? Portanto, há aí todo o desenho da aprendizagem é feito pelo professor, eventualmente em colaboração com os colegas nos seus contextos da escola, não é? Mas sempre numa lógica de
é o professor que é o responsável pela aprendizagem, pela qualidade das aprendizagens proporcionadas aos alunos, portanto, é o professor que tem, digamos, a possibilidade de fazer as suas escolhas, porque é ele que conhece os seus alunos e as suas condições, não é? Este é um segundo ponto. Um terceiro ponto também gostava de referir aqui, tem a ver com, muitas vezes, e tem a ver com este triângulo entre a pedagogia, os conteúdos e a tecnologia, não é? E como eu digo, eu acho que o professor tem a possibilidade, e deve ter sempre essa possibilidade, de olhar para este triângulo a partir daquilo que é o seu contexto e que é a sua cultura e que é a sua missão e a forma como ele a percebe. Portanto, e neste sentido, eu não gosto de generalizar quando se diz que os manuais são só conteúdos. Os conteúdos fazem parte do triângulo, portanto, eles têm que cá estar sempre, não é? A questão é que cada um dos professores olha para os seus conteúdos, para os processos que estão associados aos conteúdos, da matemática, da história, da filosofia, do que é que seja, e tem certamente ideias sobre como é que esses conteúdos vão ser aprendidos ou devem ser aprendidos pelos alunos, não é? Eu recordo-me sempre do Papert, quando ele dizia, eu não vejo nenhum inconveniente em combinar perspectivas mais instrutivistas com mais construtivistas. Pelo contrário, é o professor que vai fazer esse desenho, que vai dizer, nesta altura, para aqueles alunos, as abordagens são mais estruturadas e mais orientadas e, portanto, devem ter um determinado tipo de características e os recursos devem ser estes e usados desta maneira, ou para outros alunos que estão noutra fase ou que estão têm os conteúdos mais assimilados, então vamos entrar numa abordagem muito mais aberta e muito mais participativa da parte dos alunos. Portanto, não há aqui nenhum inconveniente nisto, pelo contrário, e eu volto à minha palavra-chave, que era a questão, por um lado, da colaboração. Continuo a pensar que este trabalho de construção do professor deve ser também apoiado naquilo que é o seu contexto, dos colegas da escola e da sua comunidade, mas também a ideia de que cada professor tem que ter essa liberdade, de escolha, de poder tomar essas decisões relativamente aos recursos que pretende utilizar. Portanto, e neste sentido, as escolas, as CIMs ou outras entidades devem estar abertas à troca de ideias, à partilha de ideias e ao trabalho colaborativo, porque a sensação que eu tenho às vezes é que cada um está para o seu lado e às vezes até nos repetimos uns aos outros, aqui ou ali, uns estão uma coisa, estão outra. Eu penso que, por exemplo, no caso das CIMs, que são agora entidades que são os novos players que estão agora a chegar também ao terreno, elas são importantes e certamente porque nós temos tantas necessidades nas escolas, tantos problemas para resolver que não somos demais. Mas é importante haver diálogo, haver colaboração, haver partilha e podermos tirar o melhor partido dos recursos que cada um de nós e cada instituição tem e que pode oferecer. E neste sentido... Até que os alunos são os mesmos, não é verdade? Nós já somos colegas diferentes, os nossos alunos são os mesmos. Por isso que eu quis também trazer cá esta questão dos municípios e das CIMs. Professor João Filipe Matos, nós fomos lançados por esta pandemia para o digital, para os monitores, não é verdade? Para este ensino remoto de emergência, como vós costumais chamar. Aquilo que vivemos, será que vai, digamos, contribuir para uma maior percepção, tanto da importância, ou mais da possibilidade de uso de recursos educativos digitais nas aulas presenciais, no ensino, portanto, digamos, que estamos nas nossas escolas? Portanto, acha que foi só um momento que se viveu em que os professores tiveram efetivamente de recorrer a recursos educativos digitais, porque estavam no digital, ou considera que isso irá perdurar, ou então o que é que precisamos fazer para isso perdurar, portanto, não é? Não como uma moda, como aqui no fundo a palavra moda não aparecia, mas eu gosto de chamá-la, mas como um recurso, um instrumento, portanto, útil para melhorar a qualidade das aprendizagens. Em primeiro lugar, eu penso que ainda é muito cedo para fazer não apenas um balanço, mas para fazer projeções, isto é,
ainda não saímos da pandemia e mesmo que estejamos, e desejavelmente sim, a sair dela e as escolas não voltem a fechar, desejavelmente todos queremos isso, mas ainda estamos muito perto, ainda é cedo para fazer um balanço e tentar perceber qual é o impacto que isto poderá ter ou irá ter em termos das escolas e do trabalho dos professores. Deixe-me começar pela questão do recurso educativo. O primeiro e mais importante recurso educativo dos alunos é o professor. Acho que isso é uma verdade aceita por todos. É o primeiro recurso educativo dos alunos, é o professor. E ao mesmo tempo é bom pensar que nós, humanos, necessitamos de recursos para a nossa atividade permanentemente, e estamos permanentemente a inventar recursos, que no fundo são recursos que estruturam a nossa atividade, a nossa vida, tudo aquilo que fazemos. Há autores que os designam como recursos estruturantes, porque são elementos que, de facto, acabam por estruturar muito o que é a nossa atividade. Na área da educação acontece exatamente o mesmo, não é? Nós encontramos recursos educativos, agora vamos particularizar recursos educativos digitais, que têm uma intencionalidade, isto é, eles são pensados, desenhados e preparados e depois distribuídos com uma determinada intencionalidade. E essa intencionalidade vai-se refletir quando o professor, seja na lógica de ensino presencial, seja na lógica de trabalho à distância, o professor vai procurar fazer aquela arte de adaptação. Para que é que isto me serve, não é? Para os meus objetivos, e aí cria-se aquela situação em que muitas vezes é o recurso digital que vai ditar o que é que o professor vai fazer, ou há aquela rejeição, entre aspas, em que o professor diz, não, este recurso não vai servir, não serve os meus propósitos, os meus objetivos. E, portanto, esta questão dos recursos e da qualidade deles, que é um segundo ponto que queria focar, é importantíssima, e aqui eu coloco, seja no presencial, seja no trabalho à distância. Mas como as escolas são presenciais e devem continuar a ser presenciais, eu queria fixar no presencial, pensando não no trabalho à distância, mas substituir essa ideia do presencial versus trabalho à distância por uma outra que parece mais útil, que é trabalho presencial na escola e aquilo que é designado o trabalho autónomo dos alunos, né? Que é obviamente feito à distância, se quisermos, é feito tipicamente fora da escola, portanto nesse sentido é à distância. Trabalho presencial com o professor, trabalho autónomo dos alunos fora da escola. E aí os recursos adquirem uma importância, eu penso, ainda maior. Agora falo de recursos digitais, no sentido em que eles vão favorecer o trabalho autónomo dos alunos, e não quero entrar pela discussão daquilo que nós chamamos usualmente o trabalho de casa, não é? Aquela ideia da extensão da escola para além daquele tempo que algumas pessoas já consideram que é bastante grande, mas o trabalho autónomo, que até pode ser feito na escola no limite. Os recursos digitais que nós utilizamos no trabalho face a face, na escola, têm muitas vezes uma natureza muito distinta e objetivos distintos daqueles que nós podemos utilizar no trabalho à distância. E estão muito mais próximos, os recursos que usamos face a face, estão muito mais próximos dos recursos que nós usamos em trabalho autónomo dos alunos. Esse trabalho autónomo, como nós sabemos, é importantíssimo. Todos promovemos o trabalho de grupo e a colaboração e espírito de equipa, etc., mas há, evidentemente, um espaço importantíssimo para o trabalho autónomo que os alunos devem realizar. A qualidade dos recursos que são utilizados pelo professor e que muitas vezes depois servem também para o trabalho autónomo. A qualidade é a palavra-chave, não é? A qualidade e o alinhamento que eles têm. Eu não acho que haja problema em eu ter um recurso isolado que o professor pega e vai procurar adaptar ao seu trabalho. Não tenho nada contra isso. Mas quando os recursos fazem parte de uma estrutura, se quiserem, de uma lição, de uma unidade, e se percebe uma lógica
entre esses mesmos recursos, tipicamente eles ganham sentido, não apenas individualmente, mas na sua articulação, e esse sentido que é ganho acaba por permitir aos alunos e também ao professor fazer um trabalho mais articulado e, portanto, com maior intencionalidade do que apenas pegar os recursos de forma isolada. Essa questão do recurso isolado versus os recursos digitais articulados é uma questão que também parece importante. Para terminar, queria focar uma questão que é dupla. Por um lado, a ideia de que os recursos digitais, educativos digitais, não são neutros, isto é, eles transportam uma intencionalidade, uma forma de trabalho. É importante que na formação que os professores vão tendo e vão adquirindo para a seleção dos recursos digitais, é importante que tenham essa noção. Existe ali, em cada recurso, uma intencionalidade e é preciso compreendê-la. Ao mesmo tempo, é preciso perceber que há uma tensão quando nós lidamos com recursos educativos, em particular com os digitais, há uma tensão entre aquilo que o recurso oferece, aquilo que ele nos proporciona, nos permite fazer, e aquilo em que ele nos limita. Qualquer recurso nos limita, não é? Nós achamos que o automóvel, o telemóvel são recursos importantíssimos e oferecem-nos imensas possibilidades, mas limitam-nos. E ter a noção das potencialidades ou das possibilidades do recurso é tão importante como ter a noção das suas, não é das suas limitações, é daquilo em que nos limitam. E quando o recurso não tem qualidade, evidentemente que essa limitação que é colocada ao professor tem, obviamente, implicações negativas. Essa dupla questão, que é, por um lado, a tensão criada entre o que é oferecido e aquilo que é constrangimento, em ligação com a não neutralidade do recurso, eu acho que é importante. E digo isto para o ensino presencial, como para um ensino remoto que seja necessário realizar, embora penso, e acho que todos desejamos, que toda a discussão se remeta para o ensino presencial com trabalho autónomo dos alunos e não para o trabalho excepcional de ensino remoto. Obrigado. Professor José Lagarto tem estado envolvido em avaliação de diferentes experiências. Eu sei que também está agora envolvido na avaliação do projeto piloto sobre a desmaterialização dos manuais escolares. E nós aguardamos. Não. Teve uma visita inesperada da minha cadela. Mas isto é a prova, não é? Que estamos sempre, não é, em contextos diferentes. No fundo, tem estado envolvido. Nós já percebemos que a importância das experiências, a importância dos pilotos, é importante passar sobre isto. Mas temos tido experiências ao longo do tempo, pilotos ao longo do tempo. Não estaremos em condições de conseguir já generalizar mais, portanto, tornar isto mais massificado, envolvendo mais escolas. Eu, como falava há pouco do exemplo da Madeira, talvez nasci naquela bonita ilha e vou acompanhando por lá se passa, não é? Mas são digamos, e como está desenhado, e com muita formação de professores ali permanente, com questões também de segurança, não estaremos já em altura de generalizar mais, de envolver mais turmas, de fazer menos experiências piloto e pegar naquilo tudo que vós disseram aqui, que está produzido, que está escrito, que está pensado no contexto atual, nos nossos contextos, e conseguirmos tornar os recursos digitais como algo que é utilizado quando é necessário ser utilizado, não é verdade? Não é? Portanto, não é como nós chegamos à nossa escola e ligamos a eletricidade, não estamos preocupados se ela existe ou não existe. Devemos ter recursos digitais para usarmos quando precisamos, quando o professor assim necessita. Ainda cedo para darmos esse passo? Não sei se é cedo, se é tarde. É complicado dizer porque nós temos um país não a duas velocidades, mas muitas velocidades diferentes, não é? Cada agrupamento tem uma história, cada espaço, cada território educativo tem uma história diferente dos outros, tem professores diferentes, tem alunos diferentes, há aqui um conjunto, tem autarquias diferentes, tem CIMs diferentes, enfim, os contextos são aqueles que são,
se recuarmos a 2007 e lembrarmos do Plano Tecnológico de Educação, que na minha opinião estava muito bem organizado, falhou. E falhou porquê? Porque se investiu toneladas de dinheiro no equipamento e a parte que era essencial, que era a capacitação dos recursos humanos, e todos eles, falhou, não foi feita. E, portanto, isso levou a que gastássemos imenso dinheiro e depois ficasse todo ele, não digo todo, mas uma parte significativa desse dinheiro não teve retorno desse investimento. E, portanto, eu diria que avançar sim, como alguns destes agrupamentos, novos agrupamentos piloto, nos dizem, sim, avançar com os pés no chão. O que é que significa perceber se temos dinheiro, capacidade de dar condições logísticas, por um lado, para que as coisas funcionem, quando eu quero utilizar uma aplicação, independentemente de ser um manual digital ou outra coisa, mas quero aceder à net dentro da sala de aula para aceder ao Larousse, num dicionário na aula de francês, eu tenho que ter a certeza que a internet está a funcionar. Portanto, há aqui as questões logísticas que eu diria que têm de ser asseguradas. O 5G talvez nos venha a resolver isso, mas estamos ainda há algum tempo dessa generalização. Por outro lado, há um problema do dinheiro, não é? O problema de termos equipamentos e, portanto, termos acesso. Depois há um problema da cultura digital. Nos territórios, o que é que eu quero para a minha escola, para o meu agrupamento em termos de digital? Qual é a ecologia que digitalmente deve estar plantada no território? E não há receitas. Aquilo que se tem visto é que devem ser as escolas. E os professores aqui têm um papel muito importante, independentemente de, como eles dizem, não saberem nada da tecnologia, o que não é verdade, sabem muito. E se aprender ainda sabem mais. Aliás, a formação que foi feita pela DGE neste projeto piloto dos manuais digitais mostrou quão importante é no sentido da modelação, ou seja, os professores, depois de aprenderem coisas na formação, imediatamente passaram a aplicar essas aprendizagens nas suas próprias turmas. E isto é muito importante, nós só conseguimos dar passos quando os nossos atores fundamentais, que são os professores, são eles que desenham as bacias de aprendizagem, e independentemente de serem instrutivistas ou não instrutivistas, isso foi uma piada, obrigado ao Zé Luís Ramos, eles têm de fazer isso e, portanto, a escola deve tomar nas suas mãos a definição daquilo que são os seus territórios digitais. Tendo em conta que há aqui um problema de equidade, como também o Zé Luís me dizia, é um problema do acesso. Nós temos de garantir que todos, assim, parafraseando alguém, que eu já não sei muito bem quem é, não podemos deixar de ficar ninguém para trás. E esta ideia é importante, tá? Porque o aluno não tem acesso um dia, não tem acesso 2 dias, 3 dias, desiste. A internet não funciona. Temos uma diversidade geográfica e de dificuldades de acesso enormíssima. Não é? Estamos em Lisboa, é fácil, estamos em Évora, também é fácil, mas estamos, desculpem agora para os colegas, mas estamos ou em quase plena Serra da Estrela, ou lá em cima, no Montezinho, talvez não seja fácil ao encarregado de educação ter um acesso à internet, porque as populações estão muito disseminadas e dispersas. Portanto, há que apostar um pouco nesta cultura digital dos territórios e, fundamentalmente, perceber se as escolas, os agrupamentos, os próprios professores têm aquilo que se chama a maturidade digital para dar passos em frente. E se tiverem essa maturidade digital, também é relativamente, eu diria relativamente fácil, mas vamos lá ver se o dinheiro da bazuca cá chega, relativamente fácil a utilizar, por exemplo, as políticas, desculpem a expressão em inglês, do BYOD, Bring Your Own Device, os alunos terem eles próprios o seu equipamento, que os pais compram, e trazerem para a escola. Não é fácil esta questão, tem muitas, digamos, implicações em termos da organização escolar, mas pode ser um passo. Diria, há vários passos que podem ser equacionados no sentido da disseminação mais ou menos rápida desta, eu não gosto da expressão, digitalização da escola, porque não se trata bem da digitalização da escola, é mais um pensar digital, ou o pensar pedagógico e como integrar a tecnologia dentro dos processos de aprendizagem. E trata-se mais disso. E o manual digital acaba por ser um instrumento, a tecnologia é um instrumento ao serviço daquilo que o professor é capaz de fazer em termos da sua própria ecologia.
Eu diria que temos de fazer estes caminhos de forma que... E os professores têm um papel, como dizia, um papel importante, as lideranças aqui têm um papel importante. Se as lideranças dos agrupamentos, as lideranças dos territórios, perceberem que o digital... E este não vale a pena dizer que não é, e então dentro da própria escola, mecanismos que tornem a escola aí sim mais digital no pensamento, de forma a que as competências de todos sejam melhoradas no sentido de se agilizarem para aquilo que são as necessidades do século XXI, que falamos muito, mas muitas vezes também fazemos pouco para que essas competências sejam de facto assumidas e conseguidas. Obrigado. Habitualmente, no final destes webinars, passamos algumas perguntas dos participantes, mas eu já, quando os interpelei, já fui colocando as ideias que eu tinha visto das perguntas, porque já sabia que este discurso ia ser tão rico, portanto, a maior parte delas já foram aqui respondidas. Agora, já passamos da hora, mas ia dar 1 minuto a cada um de vós, e ia começar o professor José Lagarto, para, no fundo, deixar aqui um recado aos professores, que são a peça fundamental de todo este processo, do processo da mudança de uma prática, mudança essa, para, no fundo, termos aprendizagens mais significativas. Portanto, num minuto, meio minuto, uma ou duas palavras-chave para o professor que amanhã vai estar com os seus 20 e tal alunos, não é? Sobre esta questão dos recursos digitais. Professor José Lagarto. Eu acho que uma ideia, uma palavra-chave. Uma palavra-chave, os professores que com os alunos trabalhem o currículo, integrando sempre que possível e sempre que isso seja útil para a aprendizagem, tecnologias digitais. Obrigado. Professor João Filipe Matos. Talvez a palavra... um recado, uma palavra-chave. Talvez a palavra-chave que me ocorre mais é coragem, porque assumir, como eu coloquei há pouco, assumir este projeto como seu, como nosso, como da minha escola, é um ato de coragem, mas as pessoas são corajosas e eu estou convencido que vão abraçar este projeto e daí a uns anos nós vamos olhar para ele como tendo uma marca muitíssimo forte no sistema. Essa é a minha convicção. Obrigado. Professor José Ramos. Eu não quero ser redundante, mas eu insistia na colaboração como um elemento absolutamente essencial na nossa cultura da escola, na nossa cultura pedagógica. Creio que todos temos muito a aprender e todos temos essa noção, e ainda mais agora, depois da situação pandémica. Eu julgo que aquilo que nos pode ser verdadeiramente útil é abrirmos a nossa disponibilidade para colaborarmos na resolução dos problemas que temos na escola e naquilo que é, digamos, os desafios da aprendizagem dos alunos, nas suas diferentes dimensões. Eu julgo que esse é um caminho que é mais enriquecedor se for feito aprendendo uns com os outros. Obrigado. Senhor Diretor-Geral da Direção-Geral de Educação, que palavra nos deixa aqui? Tem o microfone desligado. São muitos webinars, não é? Portanto, primeira recomendação, ligar o microfone. Mas eu sou adepto da colaboração, mas aqui o José Luís Ramos já adotou como palavra-chave. Eu passaria para equidade. A preocupação para os professores na equidade no acesso a estes recursos que temos vindo a falar, aos equipamentos, aos conteúdos, deve ser uma preocupação e cabe à escola, enquanto todos os alunos não têm acesso a este equipamento, ter uma preocupação com a equidade, facilitar o acesso, seja na biblioteca da escola, seja noutras salas, para que todos os alunos, quando falamos de acesso ao digital, tenham a possibilidade ou tenham a possibilidade de ter acesso em igualdade de circunstâncias, conforme as necessidades. E, portanto, é essa a palavra que fica, é equidade.
Obrigado. Quero, em nome dos participantes que estão a assistir, agradecer a vossas excelentes participações. Queremos que há muito mais tempo. Eu, assim, atrevo-me a terminar deixando aqui um desejo, uma indicação às escolas, que o plano de ação de desenvolvimento digital que está a ser desenhado pelas escolas, que pode ser contextualizado, que pode pensar e pode tudo aquilo que vós aqui disseram, que seja efetivamente um documento escrito para ser realista e que possa, no fundo, traduzir aquilo todos que vós aqui disseram, que têm trabalhado nestas temáticas ao longo do tempo. O meu nome pessoal, foi um prazer estar convosco. Mais uma vez, obrigado e penso que podemos terminar por aqui. Boa tarde. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer em vê-los. Obrigado.